Perguntas. O nosso Danilo Flávio Santos da Cruz, ele é professor, psicólogo, escritor, palestrante espírita e voluntário do Centro Espírita Paulo Estevão e do canal Raciocínios Espíritas no YouTube. Atualmente ele colabora como facilitador do grupo de estudo da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles e da série Sabedoria do Evangelho, de autoria de Carlos Torres Pastorino. Então nós iremos convidar agora ao nosso irmão Danilo para que possa fazer a apresentação, Danilo, ao público aqui presente e àquele que nos assistem pelos canais virtuais. Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. É uma grande alegria voltar a esta casa amorosa, que sempre me recepciona com tanto calor humano, com tanta alegria. Eu fico muito satisfeito de poder reencontrar presencialmente meu amigo Divaldo, que tive a oportunidade de, por volta do ano de 1999, entrevistar em um trabalho da faculdade. Um amigo daqui, chamado Dr. Edilton, eu pedi a ele a possibilidade de fazer um trabalho de faculdade. Na época eu estudava psicologia na UFBA, e aí tive a oportunidade de vir para entrevistar Divaldo e entrevistar trabalhadores daqui da casa sobre cultura e clima organizacional. Fiquei muito contente, extremamente satisfeito, foi maravilhoso. E aí o que é que acontece? 2 semanas depois eu recebo o puxão de orelha de Edilton. Divaldo está perguntando se você não vai mandar uma cópia para a Mansão do Caminho, que ele quer ler seu trabalho. Aí eu imediatamente providenciei. Mas é uma alegria imensa e que os bons espíritos nos inspirem na noite de hoje. Muito obrigado, Danilo. Então, como eu disse, essa primeira parte é os questionamentos, as perguntas que serão respondidas por Divaldo e também pelo nosso irmão Danilo. Teremos um pequeno intervalo e depois do intervalo, então, uma preleção do Divaldo. Nós vamos iniciar agora, Danilo, com as perguntas, e a primeira seria para você, então. É uma pergunta que nos vem de James. Se para nós espíritas não há um inferno, por que usamos a máxima, fora da caridade não há salvação? Bom, essa pergunta ela tem 2 partes, né? Não existe o inferno, então seria uma resposta. E o que quer dizer a frase, fora da caridade não há salvação? É interessante que a gente lembre que quando Kardec traz no frontispício dos textos espíritas a máxima, fora da caridade não há salvação, ele estava, em verdade, respondendo a uma máxima vigente à sua época, que afirmava categoricamente que fora da igreja não há salvação. Então, os espíritos vêm, e Kardec, codificando isso, vai comentar, trazendo que, na verdade, é a caridade o grande demarcador. Mas nós sabemos que nós não somos uma doutrina salvacionista, somos de uma doutrina evolucionista. Somos criados simples e ignorantes, estamos evoluindo, como está lá figurado na questão de número 115 do Livro dos Espíritos, e por isso sabemos que salvar-se de quê, senão de nossa própria ignorância. Pois bem, então, com essa perspectiva, a gente alarga o horizonte e vai percebendo que, na verdade, a caridade, conforme está lá expressa na questão 886 do Livro dos Espíritos, sendo benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, está lá literalmente com essas palavras, eu brinco dizendo que, para evoluir, a gente precisa de BIP. E não estou falando de nenhum aparato tecnológico. Eu estou falando que a gente precisa de benevolência, indulgência, perdão, BIP. Por isso, a gente vai ter uma perspectiva que é, na verdade, atualizando para um olhar mais moderno dessa perspectiva, que fora da caridade não há evolução. Com isso tudo, a gente chega na questão de que você não vai se salvar de um possível inferno, senão do inferno de ser quem é. É preciso conseguir suplantar a nossa própria ignorância
e a partir daí, fazendo realmente a caridade, essa movimentação para fora, esse esforço de benevolência, indulgência e perdão, nós conseguimos romper com esse inferno que ainda trazemos conosco. Então, nessa perspectiva, sabemos que não há inferno e que, portanto, a salvação é da nossa própria ignorância. Muito obrigado, Danilo. Divaldo, a Ruth nos questiona: o que podemos dizer a uma criança de 10 anos com mediunidade, que enxerga vultos e ouve vozes, para explicar a ela tais acontecimentos? Queridas irmãs, queridos irmãos, seja conosco a paz do Senhor. Antes, gostaria de trazer 2 notícias. Na terça-feira passada, desencarnou uma cooperadora de nossa casa, Nilsa Vasconcelos, trabalhadora incomparável. Trabalhou 60 anos. No tempo em que era funcionária pública, seu período de férias, os dias não laboráveis, estava Nilsa conosco, atendendo aos necessitados. Naquele tempo, aos idosos, pessoas doentes, esfoimadas, com uma paciência invejável. Durante esse período que ela esteve conosco na Terra, nunca houve o menor problema de relacionamento. Era dócil, meiga, e no último ano, através de uma problemática cardíaca demorada, ela concluiu a sua tarefa na última terça-feira, voltando para o grande lar, em companhia do seu esposo, que a antecedeu. Nós abraçamos a família, houve uma representação nossa no cemitério, e ficam as marcas da saudade e da certeza de que ela vai prosseguir com mais entusiasmo, agora que está livre dos liames materiais. E ontem desencarnou em Santo André, São Paulo, Terezinha de Oliveira, ou melhor, Terezinha, a esposa de Miguel Sardano, devotada servidora de Jesus. Conhecemos-la em 1962 e estimulamos-la a criar uma creche, a creche Amélia Rodrigues, lá no bairro, que vem realizando trabalho de grande utilidade para a comunidade. Mas não só a creche. O Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. A abnegação de Terezinha é comparável àquelas mulheres que acompanhavam Jesus. Não tinha hora, estava sempre às ordens. Educava seus filhos, 2, cuidava do lar, era professora pública de que se aposentou e tinha tempo para atender aos necessitados. Ela deixa um verdadeiro rastro de luz. Colaborava com nossa casa, era membro correspondente. Nós fazíamos um seminário anual, no mês de setembro, e atraíamos milhares de pessoas à creche para o seminário de dia inteiro. Pela manhã, a primeira parte do seminário, à tarde, a segunda, uma pausa e uma conferência de encerramento às 18 horas. Conseguimos fazer isso
aproximadamente por 30 anos ininterruptos. Também vítima de uma problemática cardíaca, ela sofreu bastante o problema do seu coração, mas não teve uma palavra de revolta, porque o espírita sabe que a vida continua. E ela, naturalmente, se preparou para libertar-se com muita facilidade, havendo sido sepultada hoje, e deixando a família com as dores naturais que a saudade do corpo, da convivência, da presença amiga, sempre dilacera o coração. Sentir saudades é perfeitamente humano. Aceitar a morte é a nossa fatalidade. Uma criança de 10 anos, dentro da psicopedagogia contemporânea, tem uma lucidez para entender perfeitamente os fenômenos da mediunidade. Eu comecei aos 4 anos, e era muito mais difícil na época o conhecimento do espiritismo. Mas a essa criança de 10 anos falar a verdade. Dizer que nós somos dotados de 6 sentidos. Umas pessoas têm melhor vista do que outras. Alguém tem mais faculdade do que outro. Ele é portador de uma função que lhe permite entrar em contato com os chamados mortos, que, como ele vê, não morreram. Voltam para dar notícia. Então, nenhuma forma de escamotear a ideia, de arranjar justificativas, apresentações incorretas, falar de fantasias, dizer que é imaginação, porque vai criar no cérebro uma perturbação muito grande. Explicar que, da mesma forma que existem pessoas boas, há espíritos bons. E, de igual maneira, como há pessoas menos boas, mas perversas, também há espíritos menos bons, maus, perversos. E que o melhor mecanismo é orar. Quando alguém está doente, se medica. Quando alguém tem uma faculdade dessa natureza, educa. O mau aluno tem que estudar mais do que o aluno bom para aprender as lições. Através da mediunidade, ele terá muito mais facilidade de apreender a realidade do mundo fisiológico, do mundo espiritual, tirando-lhe da mente as fantasias cinematográficas, as histórias de horror, os medos que se proporcionam, as perseguições de que se falam. Dizer ao menino de 10 anos que, afinal de contas, ele tem capacidade perfeitamente hoje com a internet de comunicar-se, de realizar atividades muito boas, e no seu currículo da escola fundamental já está estudando doutrinas abstratas com muita facilidade. Nós devemos enfrentar a realidade sempre conforme a realidade se nos apresenta. Por que negar? Por que dizer que aquilo é coisa da cabeça dele? Primeiro, fazer uma investigação. Se ele diz, eu estou vendo um espírito, como é o nome dele, quando morreu, em que cidade morreu, como era o nome da rua, qual a data da morte, e depois verificar. É uma coisa muito simples. E se não for exato dizer, isto é sua imaginação. Alguém lhe falou e você colocou na sua mente. Mas se falar que o espírito apareceu, ameaçou matar, fazer isto, fazer aquilo, cuidado. Porque muitas fantasias estão no ar. E as síndromes jovens, juvenis, estão de uma maneira terrível. É necessário, então, que nós sindiquemos
Se ele, por exemplo, vê os espíritos, ele vê os familiares desencarnados. E procuramos perguntar como é o nome de quem morreu, como era que me chamava. Só para dar uma ideia, o meu pai não acreditava. E toda vez que eu dizia que via os espíritos, ele me batia. Na boa época em que a criança apanhava sem denunciar a polícia. E então eu tomei surras homéricas e ficava impressionado de meu pai não acreditar. Certo dia, eu estava com 11 anos, e ele soube que eu havia visto um familiar de alguém de nossa rua. E ele pensou, como eu conhecia o senhor, que aquilo era coisa minha. E então me aplicou a pedagogia do ai-ai. E depois da pedagogia, quando eu estava sendo educado na chibatinha, meu avô, que eu não conheci, me apareceu e disse exatamente assim: diga a Chico, meu pai chamava Francisco, que ele mentia e eu nunca bati nele. Aí eu adorei, porque eu tinha a primeira arma contra ele. Ele disse assim: pai, eu estou vendo meu avô. Ele perguntou: você está vendo coisa nenhuma? Seu avô morreu antes de você nascer. Eu digo: pois é, mas ele está me dizendo que esse nome é Temístocles. Olha que nome, Temístocles. Aí eu vi que meu pai tomou um choque, porque ele nunca havia pronunciado o nome do meu avô em casa. Ele, então, com bom senso, perguntou: e o que é que ele quer? Ele quer que o senhor me bata quando eu precise, porque o senhor também mentia e ele não lhe batia. Aliás, mentia mais do que eu. Aí foi colaboração do meu espírito. Ele, então, me pegou pelo ombro e me sacudiu, muito preocupado, disse assim: menino, você não está mentindo? Eu disse: pergunte a ele o que o senhor quiser. Ele era seu pai, então tem muita coisa que o senhor sabe, e ele que eu não sei. E ele perguntou: como era o nome da sua madrinha de batismo? Olha que ideia. Eu aí perguntei: vô, ele está perguntando como era o nome da madrinha dele. Aí o Espírito disse: Edviges. Ele está falando que foi Edviges. Ele caiu num pranto, me pediu perdão, me abraçou, e daí passou a ser mais crente do que eu. Então, tratarmos a criança como criança, com a verdade, sem colocar fantasias. Porque esta fase na vida infantil passa. A partir dos 12 anos até os 15, ela dilui. Depois, no momento do desenvolvimento das glândulas da pineal e das glândulas sexuais, a potência do indivíduo adquire maior resistência e a mediunidade volta. Daí, eu diria a esses pais que, aliás, alguém me falou que iria conversar comigo. Eu esperei e não veio, ou se veio, não pôde. É falar naturalmente e ensinar a ler o Evangelho, a orar o Pai Nosso. Meu filho, toda hora que ele perturbar, ore, chame por Deus, ensine o Pai Nosso, ou qualquer oração. Oh, meu Deus, tenha piedade de mim, que os bons espíritos tomem conta de mim. O Espiritismo não tem nenhum mistério. É uma doutrina lógica, uma filosofia simples, que recomenda: ame, ame o seu próximo. Não tem medo de inferno e também não tem perspectiva do céu. O céu e o inferno estão na conduta de cada um. Obrigado, Divaldo. Danilo, uma pergunta de Júlia, aqui do público. Como identificar que o Espírito é quem diz ser? Nas circunstâncias mediúnicas, nós devemos sempre levar em consideração a necessidade do bom senso, como Kardec constantemente o fazia.
Na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz questão de colocar, lá no finalzinho da introdução, uma parte que eu acho muito admirável, que é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Neste momento, ele vai falar justamente da necessidade do bom senso à medida em que nós temos o diálogo com o mundo espiritual. O apóstolo João, já há muito tempo antes, na sua epístola, vai dizer que não é para que nós acreditemos em todos os espíritos, mas que a gente teste se é um espírito realmente de Deus. Então, esse teste proposto pelo apóstolo João é o que cabe que nós façamos. Nós vamos investigar, nós vamos ver se há coerência naquela fala, se a fala fere o bom senso, e aí, gradativamente, vamos, nesse diálogo, aferindo se há realmente consistência, fidedignidade no que está sendo dito com o título, o que o Espírito se utiliza, aquele nome que está sendo utilizado. Eu me lembro que eu participei, certa feita, durante um tempo, de um grupo de estudo de doutor Ildefonso do Espírito Santo. E ele fazia questão de entrevistar os espíritos perguntando como foi a sua desencarnação. E o curioso é que ele perguntava o número do RG, o número do CPF, onde foi que morreu, onde é que viveu durante a vida, tudo para ir procurar os registros para garantir que aquela comunicação realmente estava sendo fidedigna. E isso é importante, que a gente mantenha esse bom senso. Sempre com bom senso conseguimos realmente testar se as comunicações são válidas ou não. Obrigado, Danilo. Divaldo, como se dá a mediunidade de efeitos físicos? Os efeitos físicos, como o nome diz, são uma peculiaridade do fenômeno mediúnico. A mediunidade é uma faculdade. Ela se apresenta intelectual e fisicamente. Intelectual, a escrita, a fala, psicofonia, psicografia, desenho, música, arquitetura, qualquer um trabalho de natureza mental, os espíritos podem fazer por intermédio das nossas faculdades psíquicas. Mas também efeitos físicos, porque nós vivemos dentro de uma energia que no passado era chamada éter cósmico, e hoje sabemos que é uma energia universal, é um campo de energia. Essa energia é feita de ondas, e nós temos bilhões de ondas diferentes. Aqui está o microfone, e as ondas Hertz estão levando minha voz à estação, jogando no satélite e espalhando em qualquer lugar que haja um rádio, um aparelho receptor. Então, nós estamos nesse campo, como dizia Einstein, um mundo de ideias, pensamentos, vibrações e emoções. Isso tudo faz parte de nós no campo vibratório. E então, o que é o corpo? O corpo é uma energia condensada. Se, por exemplo, nós tirarmos todo o espaço que existe nos átomos no universo, a Terra terá o tamanho de uma bola de golfe, porque ela é só espaço que existe entre as partículas. Ora, essas partículas, ao se aproximarem, produzem matéria. As nossas células são constituídas de 3 elementos. Um deles é o ectoplasma, aquele revestimento da célula. Ecto, fora, plasma, energia. São 2 palavras gregas. Então, nós todos temos ectoplasma. Os médiuns videntes veem a nossa emanação como um hálito. Veem a vibração, que é chamada aura. As cores que são emitidas pelo pensamento. Cada pensamento tem uma tonalidade.
e, de acordo com essa tonalidade, se traduz em saúde, bem-estar, problema, preocupação, tragédia, etc. O efeito físico é a facilidade que tem o médium de eliminar essa energia que se condensa materialmente e aparece materialmente. Eu já contei aqui, mais de uma vez, que eu tive um câncer por volta de 1954 de garganta e fui operado por Chico Xavier através do espírito materializado da irmã Sheila. Estávamos numa reunião, 4 homens, num quarto, quando então eu estava com um problema muito grave e ela materializou. Os 4 homens deram energia para uma jovem de 16 anos, loura, falando português com o acento alemão, e se aproximou de mim e me falou de uma forma, aliás, muito curiosa: Divaldas, o que é que você tem? E eu mal podia falar afônico, com muitas dores. Eu falei que estava procurando um médico para fazer a cirurgia. Ela disse: você vai ficar bem, nós vamos operá-lo. E então ela extraiu um pequeno aparelho, como se fosse uma esferográfica, que tivesse na ponta uma lâmpada. Hoje tem, eu mesmo tenho, mas não naquele tempo, 54. As esferográficas estavam sendo lançadas no mercado. Então ela disse: vai doer um pouco, eu vou cauterizar. Então eu estava sentado à porta, pus a cabeça para cima e abri a boca. E ela introduziu o aparelhozinho que tocou a minha língua, como se ele fosse móvel. E eu vi um chiado muito leve e uma dor tão grande que eu dei um grito forte. Ela tirou a mão e sorriu e disse: você vai acordar a vizinhança. Eu disse: mas não sabia que doía tanto. Ela disse: eu vou cauterizar ainda uma vez. Eu disse: não precisa não, já estou bom, porque eu já recuperei um pouco. Ela fez a segunda vez, cauterizou, e quando terminamos a sessão, eu estava absolutamente curado. E os 4 presentes, Martins Peralva, Arnaldo Rocha, Carlos Cavalcante, Chico e eu, ali estávamos. Eu, então, com esse senso da análise, quando a Sheila estava diante de mim, ela é mais ou menos da minha altura, vestida com um agasalho da Primeira Guerra Mundial, do século XX, e era muito loura, o cabelo voltado. Eu olhei bem para ela e disse assim: minha irmã, quando acabar aqui, eu vou dizer que foi um delírio, porque é impossível. Ela disse: é impossível, não é? Eu disse: é, mas não é impossível. Aí ela sorriu. Eu disse: mas quando eu disser a alguém que a senhora me apareceu, ela disse: Divaldo, eu morri solteira. Eu digo: senhorita, porque mulher é assim, ou vai certo ou não vai. Então, ela sorriu e disse: o que é que você quer de mim? Eu disse: eu quero algo. Ela levantou o avental, me deu. Eu rasguei o avental, um pedaço do pano, botei no vidro que eu tenho até hoje. E mais ainda, eu era colecionador de violeta dos Alpes. Ela, então, disse: você gosta de violetas? Distendeu as mãos e choveu sobre mim violetas dos Alpes, ainda frescas. Eu tirei o lenço para amparar e elas secaram no lenço que está manchado, até hoje guardados em um vasilhame que nós temos. Aliás, eu tive vários desses fenômenos e outros diferentes. Então, é a materialização da nossa energia. Todo mundo tem essa energia, em maior ou menor quantidade, a depender das tarefas que tenha que desempenhar no mundo. Portanto, os efeitos físicos podem ser transporte, movimentar esse objeto de um lugar para o outro,
que é chamado em alemão Poltergeist. Poltergeist, Geist é espírito, movimento de espírito, viagens astrais. Fizemos reuniões aqui em nossa casa e os presentes pediam para buscar caneta no bolso da roupa em casa. E a caneta caía sobre eles. Aliás, aqui à frente está Iraci, que participou da reunião. Terminada a reunião, nós fizemos uma ata e fomos a cartório. Nós temos isso registrado em cartório, com a presença de mais de 30 pessoas. Naquele dia, eu lembro-me, havia lançado uma moeda nova, mas ainda não tinha sido ao alcance. E nós tínhamos um presente chamado Cid, que era funcionário do Banco do Brasil. E o espírito pediu que tinha uma moeda, e ele tinha exatamente a moeda. O espírito colocou na palma da mão, ao lado tinha um balde com uma substância fervendo e outro balde com água fria. Ela introduziu a mão no balde de água fervendo, ou melhor, de parafina, tirou o modelo, colocou no vaso de água fria, tirou a mão e ficou o modelo com a moeda dentro da parafina, provando a imortalidade da alma. Daí é uma faculdade rara, mas de grandes efeitos. Obrigado, Divaldo. Danilo, o que é autoobsessão e o que pode ser feito para que esta se resolva? Autoobsessão é um conceito bastante curioso. Nós sabemos que os espíritos nos influenciam. Isso está lá colocado na questão de número 459 de O Livro dos Espíritos. Muito frequentemente, sem que nós o percebamos, e muito frequentemente eles que nos coordenam, eles que nos manipulam com as suas tentativas de nos conduzir para os comportamentos que eles desejam. Agora, quando a gente fala em autoobsessão, nós estamos vendo aí uma circunstância bastante curiosa, que é o fato de que nós também temos a capacidade de passar por uma perspectiva de prejuízo pessoal auto-infligido. Você se prejudica. Um momento de autossabotagem, por exemplo, pode ser visto como uma autoobsessão. Um momento em que você se impede de realizar as suas tarefas que são necessárias na sua jornada evolutiva, também são vistas como um momento de autoobsessão. É importantíssimo que nós cultivemos o autoconhecimento. Questão de número 919 de O Livro dos Espíritos, tão famosa essa questão, vai nos trazer que é preciso que nós nos conheçamos. E, para isso, precisamos ir gradativamente desenvolvendo em nossos corações, com sinceridade, a humildade e, obviamente, também a generosidade. Precisamos romper com o orgulho e o egoísmo, que são os grandes fatores prejudiciais. Os grandes espíritos sempre nos trazem a informação de que são essas as duas matrizes de todas as outras mazelas da humanidade. Então, quando nós cultivamos em nós essa generosidade, essa solidariedade contrária ao egoísmo, e a humildade contrária ao orgulho, nós estamos rompendo com esse ciclo de autoobsessão, que é justamente esse prejuízo causado a nós mesmos. Porque é bom lembrar, toda e qualquer circunstância obsessiva acontece quando nós abrimos a porta, quando nós sintonizamos. E no momento em que nós conseguimos gradativamente romper com esse ciclo, nós conseguimos gradativamente também melhorar todo e qualquer processo obsessivo. Então, a gente, tendo a chance de tomar consciência a partir do autoconhecimento, vamos perceber quando nós somos a verdadeira causa dos nossos danos, dos nossos prejuízos.
Então, que a gente consiga, né, vencer seguindo os exemplos que Jesus nos lega. Obrigado, Danilo. Divaldo, uma pergunta de Ana, pelo YouTube. Gostaria de saber se o espírito tem gênero. Posso eu ter sido alguma reencarnação num corpo masculino? Posso ter sido homem em outra existência? O espírito não tem gênero, porque no espírito não existem, no perispírito, durante uma boa temporada, os órgãos da sexualidade. Daí há uma discussão muito grande na teologia católica. Os anjos não têm sexo. Mas a realidade é outra. Os espíritos têm o gênero da última reencarnação. Aqueles que desencarnaram na masculinidade aparecem masculinos. Os que viveram na feminilidade aparecem na feminilidade. Muitas vezes, para o processo da evolução, os mentores ajudam-no a trocar de sexo para desenvolver as faculdades inerentes ao espírito. Na masculinidade, se prevê a força, a coragem, o valor, o esforço. Na feminilidade, a delicadeza, a bondade, o sentimento maternal. Então, em cada período da nossa evolução, nós encarnamos em uma faixa, desencarnamos nela e voltamos uma diferente. Razão pela qual, de acordo com a intensidade que nós vivemos na masculinidade, no futuro, se viermos femininos, teremos a organização genésica feminina, mas teremos as tendências masculinas. No sentido oposto, a mesma coisa. A biologia é resultado dos nossos atos. O indivíduo, por exemplo, que se utiliza do corpo exclusivamente para o prazer, modela no perispírito, que é o órgão encarregado da forma, e que a ciência chama modelo organizador biológico, aquelas características que são impressas. Nós vemos homens com uma complexão absolutamente feminina e tendo os órgãos masculinos. É uma herança firme, vice-versa também. A questão do caráter é que traz, muitas vezes, situações variadas no homossexualismo, no heterossexualismo e das diversas denominações de que se utiliza na atualidade. O certo é que quem foi homem, se tem uma tendência feminina, não é necessariamente efeminado. Por exemplo, Chopin, ele era delicado, era gentil e era grandemente masculino. Na arte, Beethoven, Miguel Ângelo, cada um deles tinha a sua tendência que não correspondia necessariamente à sua forma. O que não quer dizer que eles tenham vivido de acordo com a tendência. A questão da pessoa dedicar-se sexualmente a esta ou àquela prática é uma questão pessoal, de vontade, que tem todo o direito e que merece respeito. Há um detalhe, porém. No uso da sua organização, esse respeito está dentro de parâmetros de equilíbrios. Não poderíamos
a pretexto de ter coragem de assumir, como se costuma dizer, nos fazermos caricatas, motivos de zombaria daqueles que têm uma visão deturpada da fisiologia da psique. Por isso, a pessoa pode ser homossexual, com uma vida honrada, pode consorciar-se, pode adotar filhos com a maior dignidade, às vezes melhor do que numa parceria homem-mulher, porque a vida depende muito do interior ao exterior. Mas entre isso e a vulgaridade é o mesmo de ter a polaridade que corresponde ao comportamento e prostituir-se. É uma questão optativa. Daí a pessoa que pensa que gostaria de reencarnar masculino, isso na sua mente vai contribuir positivamente para que, no futuro, talvez, você possa vir na masculinidade. O que eu acho que não é uma grande vantagem, mas deixa para lá. A pessoa tem o direito. A isso nós chamamos livre-arbítrio. Mas há uma fatalidade. Proceder bem. Seja em qual for a faixa de qualquer comportamento, e particularmente do comportamento sexual, o respeito por si mesmo, o respeito pelo corpo, daí o auto-amor, a auto-iluminação, o interesse para preservar, o cuidado com a saúde, o equilíbrio com a mente, para que a mente seja saudável, pouco importando a posição do corpo. Em breves palavras. Muito obrigado, Divaldo, pela explanação. Vamos agora a um pequeno intervalo. Então, dando continuidade à nossa programação da noite, antes de eu passar a palavra a Divaldo, eu agradeço muito a participação do nosso irmão Danilo. Muito obrigado, Danilo, pela sua participação. A da professora Solange, a nossa querida Isiane, nossa tradutora de Libras. Gratidão, Isiane, ao público aqui presente, aqueles que nos assistem remotamente também, a nossa gratidão, ao Júnior e ao Sérgio, que estão ali no estúdio, da nossa equipe técnica. Muito obrigado a todos. Então, agora eu passo a palavra a Divaldo para dar sequência aos trabalhos da noite. Vamos refletir um pouco sobre espiritismo e comportamento, porque a nossa vida é realizada dentro de uma ética de comportamento, e a nossa felicidade depende do nosso comportamento. Quando eu era criança, o que não faz muito tempo, havia uma história que me fascinava a alma. Mais tarde, com um pouco mais de esclarecimento, eu percebi que era um conto escrito pelo português Eça de Queiroz. O conto chama O Pequeno Milagre. Conta que às bordas do Poço de Jacó, em Israel, morava uma viúva pobre e muito só. A região era muito deserta. Tinha ali o poço que o pai Jacó havia mandado construir para atender os que atravessavam o deserto, terem como descedentar-se. E a viúva estava num lamentável estado de necessidades. Naquele dia em particular, a vida parece que se lhe tornou mais amarga, porque ela não conseguiu trazer do mercado os restos da alimentação não vendida. E chegou a casa com o filho febril, menino de 10 anos aproximadamente, e que choramingava: mamãe, eu tenho fome. E ela, à janela, olhando a poeira do deserto, respondia: eu sei, meu filho, eu sei que você tem fome, mas eu também tenho.
o Pai Celestial vai nos dar alimentação. Vamos orar, pedir que venha de qualquer forma. Então o menino disse: mamãe, eu ouvi dizer que anda por aí um homem de nome Jesus Cristo e que ele faz milagres. Ele esteve junto ao poço de Jacó, atendendo a uma mulher samaritana e atendendo também a muita gente. Eu queria tanto que ele me curasse. Esta minha paralisia não me deixa movimentar. Eu sofro muito, mamãe. E a mãe, com o coração partido, disse: ah, meu filho, quem sou eu para pensar em Jesus? Jesus está sendo procurado pelos ricos. Abud é um homem muito rico aqui da cidade e a filhinha dele está doente. Ele mandou os servos procurarem Jesus por toda parte e não encontraram. Um outro militar está com seu servo também muito doente e não encontra Jesus. Só temos Deus para tomar conta de nós. E ele lamentava: que pena, eu queria tanto ver Jesus. Eu tenho certeza que se ele me aparecesse, ele me curaria e eu poderia trabalhar para trazer para casa alguma coisa. A viúva olhou para o filho aleijado no leito e se pôs a chorar. Era delírio da criança. Qual o paralítico que não deseja um milagre, recuperar os movimentos? E continuou chorando. Daí a pouco ele disse assim: mamãe, nesta hora ele sempre aparece lá na praia de Cafarnaum e dizem que a multidão leva os seus doentes e ele vai passando e vai curando os doentes. Quem dera que o poço de Jacó não fosse tão longe, eu iria me arrastando pelas pedras para ele poder tocar na minha cabeça, ou pelo menos para eu poder tocar na sua túnica. Meu Deus, como eu adoraria encontrar Jesus. E ela respondeu: nós somos muito pobres, e os pobres somente pegam o resto do que sobra da mesa dos ricos. Ele, a esta hora, deve estar atendendo as multidões daqueles que têm empregados, que mandaram buscá-lo, dos que têm liteiras, veículos, para transportarem-no de um lugar para outro. A este momento, a multidão é muito grande, e nós, meu filho, somos dois miseráveis. Você é um paralítico, parece que Deus lhe castigou, e eu sou uma pobre viúva. As viúvas são muito desrespeitadas. Se elas se casam, são consideradas adúlteras. Se elas não se casam, são vigiadas para que não venham atrair a memória do seu marido. E a viúva chorava. Então o menino se encostou à cabeceira da cama e, banhado de pranto, começou a orar. Oh, meu Deus, Deus de Israel, Pai de Jacó, Pai de Moisés, tenha piedade de nós. Nós somos tão infelizes que nada, ninguém, só o Senhor seria capaz de ter pena de nós. E não pôde continuar, porque as lágrimas tomaram conta dele. Tremia, o sol era forte, a janela estava aberta e entrava um bafo de ar quente. De repente, se escutou alguém batendo a porta, e ela correu para abrir, e quando abriu, ali estava alguém que se voltou para ela e para o filho e disse: aqui estou. Você me chamou?
eu sou Jesus. E tocando a cabeça da criança, a criança recuperou-se. Essa história de Eça de Queiroz é feita com as tintas mais belas da ternura. Porque eu psicografei do espírito Amélia Rodrigues também uma história real do tempo de Jesus. Em Cafarnaum, a capital da Galileia, ali à praia, Jesus atendia as multidões. E vinham pessoas da Síria, da Líbia, dos países vizinhos e distantes. E todo entardecer, todo anoitecer, ele proferia palavras de bom ânimo, de coragem, atendia os infelizes, sem distinção de classe, de credo, de etnia. Era aquele homem todo luz, falando à multidão a respeito do amor. Toda a vida é centrada apenas no amor. E a multidão se renovava, porque a doença é o fenômeno de desgaste ou de contaminação do organismo. E todos nós, mais cedo, mais tarde, experimentamos a doença. E ele continuava. Um pai tinha uma filha de nome Esther. Esther era paralítica, mas de uma beleza encantadora. O pai, judeu, seguia as tradições de Moisés. E Esther ouviu falar de Jesus, que ficava na casa de Simão Pedro, na praia, junto à sinagoga. E um dia, conversando com o pai, ela disse: nós pertencemos ao moisaísmo, a doutrina de Moisés. Mas anda por aí um taumaturgo. Dizem que ele consola os infelizes, dá luz aos cegos, movimenta os paralisados, vontade de seguir aos que desanimaram na luta. Ah, papai, se você me ama, leve-me para conhecer Jesus. Ele olhou para a filha e disse: você sabe, minha filha, nós pertencemos ao moisaísmo. E a buscar este taumaturgo, este feiticeiro, nós estaremos traindo a nossa religião. Eu lhe peço perdão, mas eu não levarei você. Ela olhou para o pai profundamente triste e manteve esse estado de melancolia, que foi sensibilizando o pai. E, por fim, o pai soube que Jesus estava não em Cafarnaum, mas ali pertinho, em Magdala, a menos de 3 quilômetros. Levar a filha era fácil. Colocava numa liteira, 2 servos carregavam-na, e ele ia até Jesus. Então, ele disse: vamos hoje ver aquele que você diz que é o Messias, que é o profeta, que veio para salvar o mundo. E Esther, que era de propriedade rica, ela possuía, graças à sua família, muitos valores, vestiu-se a caráter, colocou joias, embelezou-se para impressionar e foi levada até Jesus. Ali à praia, uma multidão escutava a doce voz do rabi que falava: a fé é o barco de segurança para todo aquele que se atreve a navegar dos oceanos do mundo. Porque o barco é tão frágil, as ondas são tão violentas, e o barco consegue driblá-las, flutuar. Raramente há um desastre. Mas se o indivíduo tem fé em Deus, ele consegue tudo o que quiser. Porque meu pai disse: aquilo que me pedirdes orando, eu vos atenderei. Não atenderei conforme desejais, porque não sabeis desejar
Às vezes desejamos coisas que são boas hoje e amanhã são más. E outras vezes, coisas que desejamos que hoje não dão certo, mas amanhã, depois, elas são um verdadeiro triunfo. Esther ficou encantada. O que é que ela desejava? A cura. Quem é que não deseja a sua cura? E Jesus começou a atender os infelizes. Foi o momento em que o pai, com os seus servos, carregaram Esther na liteira e colocaram frente a frente com Jesus. Aquele olhar penetrante, suave, doce, aquele semblante no sorriso suave, olhou para Esther e lhe perguntou: o que é que tu desejas de mim, minha filha? O Pai Celestial já te deu tanta coisa. Por que que a tua alma tem tantas dúvidas? Por que que sofres? A paralisia é naturalmente uma provação, mas aquele que sabe pensar, esse é livre, mais do que aqueles que andam e o pensamento está aprisionado no vício. Há pessoas livres que são escravas das paixões, mas há pessoas escravas que podem voar com a imaginação, que não tem limite. Naturalmente, tu queres que eu te liberte da paralisia, mal sabes o bem que a paralisia te faz. Porque se pudesses andar, certamente a esta altura já te haverias consorciado, talvez, com um homem que não fosse portador dos valores espirituais que tu tens. Resigna-te e aceita a tua paralisia. Ela disse: ah, Senhor, é muito fácil dizer isto, mas é muito difícil carregar o fardo da paralisia. Ele então perguntou: e o que queres que eu faça? Quero andar. Ele olhou bem para Esther e disse: eu te amo tanto que eu farei uma coisa muito melhor por ti. Tu queres andar, e eu te darei uma cura profunda, muito melhor do que a libertação do movimento das terras. Não duvides. E eu acreditei que ele ia mandar que eu caminhasse, mas ele não mandou. Passou para o outro doente. Fui levada para casa. E chegando em casa, continuei paralítica. Ele morreu. Eu fiquei com mágoa. Ele curou tanta gente, mas a mim não me curou. Mas eu notei uma coisa: muita gente que ele curou morreu, porque a cura é temporária. E eu, por exemplo, consigo viver muito bem e ainda estou viva. Ela estava raciocinando quando o poder de Roma caiu. E o pai, que era um político, foi transferido de Jerusalém para Roma. E em Roma foram habitar no Monte Aventino das grandes mansões. E Esther desfrutava do relacionamento da nobreza romana. Naqueles dias, já por volta do ano 35, havia começado as primeiras perseguições. E ela era muito amiga de uma jovem de beleza rara e que se recusava a casar porque não precisava de companhia masculina. Era rica, era generosa, sentia-se bem e a sua mente estava presa em se vincular um dia a um político que naturalmente governasse a cidade de Roma, a um prefeito. E certo dia
As duas conversavam e o prefeito havia dado ordem para queimar aqueles que eram seguidores de Jesus. E elas, do palácio, escutavam os gritos dilaceradores naquele entardecer das vítimas do Holocausto. Então a amiga rica disse: muito bom, como é que eles se atrevem a amar um Deus que não conhecem? Nós temos aqui a deusa Fortuna, a deusa Paz, nós temos Júpiter, Capitolino, nós temos Ceres da abundância, e eles se atrevem. Então Esther, que estava ao seu lado, ouviu a amiga dissertar. E quando a amiga parou, perguntou: então, Esther, que te parecem esses seguidores do crucificado? Esther respondeu: parecem-me verdadeiros heróis, porque darem a sua vida por outra vida é ter a certeza de que a vida na terra é transitória. Tu irás morrer, como morreram todos os meus, meu pai, minha mãe, os parentes, e eu, idosa, aqui estou, confiada. Ele contou a sua história. E então a amiga disse: tu estiveste com ele cara a cara. Ele te prometeu curar. Ela disse: coisa curiosa, ele não me prometeu curar. Ele me prometeu uma coisa melhor, porque curar tem o perigo de adoecer de novo. E o que ele me deu foi paz. Depois que eu vi e fiquei ressentida, passei a experimentar uma paz muito grande. E depois da morte dele, eu li as anotações de Mateus, o primeiro evangelista. Eu li o Sermão da Montanha e agradeci a Deus a minha paralisia, porque apesar de paralítica, eu encontrei muitos candidatos ao meu dinheiro. Não me amavam, mas amavam a fortuna que eu herdei de meu pai. E como eu era paralítica, eu rejeitei, porque não acreditei no amor desses visioneiros. Ele então disse: a ti eu farei uma coisa muito melhor. Então, ela olhou para a amiga e direcionou o olhar para as baixadas das colinas de Roma, de onde vinham os gritos, e disse: eu também, se tiver necessidade, me declararei cristã, porque eu sei que ele me aguarda e me receberá com as benditas flores do movimento, com a verdadeira felicidade de poder mover-me e eleger a plenitude do meu coração. Essa história que Amélia Rodrigues escreveu conta ter sido fato legítimo de que ela, na época, por volta do ano 32, 35, teve ocasião de presenciar. Mas passaram-se 2000 anos. Eu estava em Los Angeles e havia terminado uma conferência. Na conferência, eu notei um casal de uma beleza como meus olhos nunca haviam visto. E logo imaginei que se tratava de algum modelo, alguma atriz cinematográfica. A minha tradutora é uma notável passista. E nós conversávamos muito sobre transmitir energia, doar algo nosso,
que a caridade de doar esse vaso com água é muito bom, mas doar as próprias forças é muito maior. E conversávamos. E então, nesse dia, ela me disse, Divaldo, vai haver um lanche depois da conferência. Nós fomos convidados para irmos a Bel Air. É um bairro dos mais elegantes de Los Angeles. E eu não pude recusar, porque a senhora é espírita. E ela pediu tanto. Eu disse, mas não parece que fique bem. Eu estou cansado, arranjei um cansaço. E para irmos lá para tomar um lanche, é complicado, deve ter imprensa. Ela disse, não, pode ficar confiante. Você ouviu aquele casal? Eu disse, mas que coisa impressionante. São filhos dela. O rapaz era moreno, uma tonalidade morena, o cabelo muito liso. Naquele tempo, partia o cabelo do lado. E a moça era loura, de olhos azuis, linda. Pareciam que foi modelada pelas mãos de um anjo, pois ela é a mãe dos dois. Se você conhecesse a história, você ficaria apaixonado. Eu digo, então vamos ao lanche. Se a questão é esta, vamos comer. E fomos. Era uma residência de muito luxo, mas uma coisa proporcional, elegante. Ficamos, lanchamos, não tinha muita gente, éramos 6 a 8 pessoas, e o casal abraçado. E eu então decidi me parar comigo com um pouco de malícia. Meu Deus, ela tão bonita, ele é um rapaz atraente, mas eu acho que ela merece algo mais. A gente tem o hábito de casar os outros, né? E eu, então fui arranjando assim, um Tyrone Powell, um daqueles gigantes do cinema. E então fizemos o lanche. E a mãe voltou-se para ele e disse assim, Mark, conte para Divaldo como você ama a Jane. Ele sorriu, assim, constrangido, e disse, mas o que é que tem contra? Dizer que nós nos amamos? Ele já deve ter visto. Não, meu filho, eu queria que você contasse do começo. Eu não traduzo inglês, mas a minha tradutora ia aqui ao ouvido, traduzindo com toda a fidelidade. Então, ele contou que, quando ele contava 5 anos, a mãe dele engravidou por segunda vez. E ele não entendia, mas a mãe, por conselho médico, começou a explicar que ele ia ter mais um irmãozinho ou uma irmãzinha. Naquela época, não se tinham os aparelhos de raio-x para identificar o sexo. Então, que ele ia amar a criança, ia ser uma pessoa formidável, que ele ia gostar, ia ter com quem brincar. Foi preparando. E a criança foi ficando Marco, foi ficando animado. De repente, a mãe foi para a maternidade, tudo bem, mas o parto não foi tão feliz. E houve alguma dificuldade. A criança nasceu a fórceps. E o médico disse que não teria 2 nem 3 dias de vida. A criança era mirrada e foi colocada de lado entre travesseiros. No dia seguinte, a mãe voltou para casa, mas a criancinha foi para a NEO-UTI, a UTI de crianças, especialmente a área vermelha, as que estavam às portas da morte. No 3º dia, a mãe estava se vestindo, e ele perguntou assim, mamãe, por que você está se vestindo? Ah, eu vou ver nossa filhinha. E começou a chorar. Por que você está chorando, mamãe? Porque ela vai viajar. Papai do céu vai buscá-la. E hoje de manhã, ela vai pegar o avião e vai para o céu. Explicou mais ou menos.
E ele disse assim: mamãe, eu amo tanto minha irmãzinha e não conheço mamãe. Leve-me, eu quero conhecer minha irmãzinha. Ela disse: Mark, meu filho, uma criança não pode entrar na UTI, ainda mais na área que ela está morrendo. Mamãe, eu quero ir, de qualquer forma. E insistiu tanto, e chorou tanto, que a mãe disse: já está me acontecendo tudo de ruim. Então, um problema a mais com as enfermeiras, não vai faltar. Ajeitou, vestiu, pôs uma gravatinha, para dar a impressão que ele já tinha mais idade, pegou pela mão e foi. Foi, chorando. E quando ela chegou à porta da UTI, foi proibida de entrar com a criança. A criança tinha que ficar do lado de fora. Aí o meninozinho pôs a mão na cintura e disse assim: não, senhora, eu vim ver minha irmã que vai viajar. E eu vou ver minha irmã. Ela disse: não vai não, vou, haja o que houver, eu não saio. Começou uma discussão que a mãe teve que estar: Mark, não é assim não, eu vou. E entrou correndo. Estavam ali os leitos, aí a mãe correu e a filhinha com a respiração ofegante. A enfermeira correu e foi chamar o médico. E ele então chegou ao berço. Ela estava de costas e então respirava com o aparelho com muita dificuldade. A mãe chorava e então ele introduziu a mão esquerda pela grade e colocou aqui na região cardíaca, que ela estava deitada. Então ele disse assim: olá, não vai embora não, eu amo você. E aí começou a cantar: eu amo você, se você morrer, eu morro também. Você nasceu para eu ter a quem amar. Pelo amor de Deus, viva! Aquela voz infantil, naquela sala onde se dão as mortes, sensibilizou outras pessoas, e ele continuou cantando, fechou os olhos e passava a mão no peito dela, na região cardíaca. Não morra, pelo amor de Deus, não me deixe. Você é o meu sol e o ar mais santo. Não me deixe. Aí a criança respirou fundo e se movimentou. A mãe foi tomada de espanto. E ele disse: volte para cá, vamos ficar juntos, não me deixe. O médico foi chegando. E então, imediatamente, olhou os aparelhos e disse: o que é que está acontecendo? A pressão, a respiração, o que é que está acontecendo? E dizia assim: não me deixe, por favor, não me deixe, você é o meu sol, é o sol da minha vida. Ela aí foi virando e adormeceu, e o médico disse: cante mais, cante mais. E ele cantou, e ela não morreu. Naquela tarde, ela não morreu, adormeceu. E então, todos ficaram petrificados. Ela foi transferida da unidade vermelha para uma menos grave. E o médico disse: traga ele amanhã. No dia seguinte, Mark foi e correu e perguntou para ela, que estava dormindo: você ainda não foi, agora você não vai, porque agora nós já nos conhecemos. E o ar mais sã, fique comigo, nós nos amamos. E ela não morreu, nem morreu no dia seguinte. Foi para a unidade normal, o quartinho, ficou uma semana e todo dia Mark cantava para ela. Mas na hora que ele terminava de cantar, ele dizia assim: oh my God, oh meu Deus. Era a sua prece, ele não sabia fazer outra.
Um mês depois, ela foi para casa. Agora, ela estava com 15 anos e ele com 20. E os dois se adoravam. Ela havia recebido convites de uma grande empresa, Paramount, para trabalhar no cinema. Ela disse, mas para quê? Nós somos ricos bastante. E eu tenho o amor da minha vida, que é Mark. E Mark, sorrindo, um belo candidato, disse, você pode não se casar, mas eu vou me casar e levo você como minha filha adotiva. Então, quando eu olhei para eles, os dois choravam. A mãe tremia e disse, Odivaldo, o senhor crê na força do amor? Eu disse, creio, sim, senhora. Eu sou um exemplo de tudo que pedi a Deus, ele me atendeu. Aí o Mark me perguntou, quer ouvir a canção? Eu balancei a cabeça. E agora, com a voz de adulto, um belo tenor começou a cantar, você é o meu sol. Despedi-me e do jardim ainda escutava a voz dele dizendo que ela era seu sol e que não podia se apagar, porque senão ele não vivia também. Eles ainda estão encarnados. Ela não casou. Ele casou. Tem 2 filhos, aos quais ele, evidentemente, ensinou a música, que é muito delicada e muito bela. A família ficou espírita, a mãe devotada. E ela me disse, seu Odivaldo, o maior tesouro que Deus nos deu, na opinião dela, foi a consciência. Porque nós podemos ludibriar tudo e todos, menos a nossa consciência. A nossa consciência é Deus em nós. Então, nos comportemos como se Deus estivesse conversando conosco. Vamos orar. Pedir aos médiuns para que estendam suas mãos e a sua energia santificadora desça até nós e nos enriqueça de paz, de consciência, sendo nossos amores os sóis de nossas vidas. Desculpemos mais, toleremos mais. Não existem 2 pessoas iguais. Então, não esperemos que a pessoa querida seja igual a nós. É nas diferenças que nós encontramos a harmonia. Então, nós te pedimos, Jesus, que te utilizes das energias dos nossos irmãos e transmitas o sol da verdade, para que nos conforte o coração, para que nos dê vida, e vida em abundância. Nós te pedimos, Jesus, que nos atendas por misericórdia, enriquecendo nossa alma de júbilo, para podermos servir a humanidade em teu nome e tornarmos o mundo melhor para nós mesmos. Nós te pedimos por nós próprios, por aqueles a quem amamos, nossos familiares, nossos amigos, nossos afetos, aqueles que fazem parte
da nossa sensibilidade afetiva, mas também daqueles que nos odeiam, que nos tratam mal, ou que nos desejam mal. Nós oramos por eles. Oramos pelos suicidas, essas almas apressadas que perderam a oportunidade terrestre. E te pedimos, Senhor, que abençoes a nossa casa, dedicada ao amor sem jaça, integral. Nós te pedimos que os nossos frequentadores sejam abençoados, os nossos clientes, os que vêm em busca da tua ajuda. Pedimos-te pelos guias espirituais, pela água, para que ela adquira propriedades curativas. Mas também te pedimos pela paz, a nossa paz pessoal, a paz em nosso lar, a paz em nossa família, no trabalho, na rua, a paz no Brasil, por aqueles que nos estão acompanhando através das redes sociais, pela paz na terra. Tu prometeste paz e te chamamos o príncipe da paz. Faze que a paz se instale em nossas vidas. Em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa sessão da noite.